Muito bem, hoje nós damos sequência àquela série de estudos falando sobre a Sunamita e a saga do viver abundante. O que é uma saga? É uma história cheia de incidentes, teve os seus contratempos, mas com a graça de Deus ela foi uma mulher bem-sucedida. Hoje já estamos avançando aí na parte de número 8. Possivelmente teremos mais umas 3 ou 4 partes até finalizarmos. E seguindo aqui a narrativa bíblica, nós chegamos no ponto em que um grande milagre está prestes a acontecer. Eu estou me referindo ao milagre da ressurreição de um morto. Veja bem, para que isso seja possível acontecer, acredita-se que são necessários a manifestação de 3 dons do Espírito Santo conjuntamente. Os dons do Espírito são 9, a lista está lá em 1 Coríntios capítulo 12, e para que aconteça um milagre de ressurreição, como nós estamos prestes a ver aqui na narrativa, 3 dons de poder devem se manifestar conjuntamente. Estou me referindo ao dom da fé especial, porque para que essa obra se realize, o agente, o usado por Deus, deve ter uma fé sobrenatural. O segundo dom que tem que estar em operação é o da operação de maravilhas, porque é algo maravilhoso que traz espanto a todos aqueles que presenciam e depois ouvem falar acerca disso. E o terceiro dom é o dom de curar, porque desde que uma pessoa ressuscita, ou seja, o espírito dela vem da região dos mortos e entra no corpo, você deve concordar comigo que o corpo dela tem que ser curado, porque senão, se foi uma doença que levou ela à morte, uma doença letal, ela iria morrer de novo e não adiantaria de nada ressuscitar. Então esses 3 dons de poder se manifestam para que haja um milagre de ressurreição. No versículo de número 32, aqui no livro de 2 Reis, a palavra de Deus diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, ao aposento que a sunamita tinha preparado para ele, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. O primeiro ponto aqui que eu ressalto é que o problema da sunamita, que era a morte do seu filho, foi colocada sobre a cama do homem de Deus, na casa onde ela tinha preparado para ele. O Eliseu conseguiria dormir sem resolver o problema? De modo algum. O menino estava ocupando o espaço que era dele, que era o descanso do profeta, do homem de Deus, de tal maneira que ele não conseguiria dormir ali naquela cama, naquele aposento, sem que o problema fosse resolvido. Preste atenção no que eu venho lhe dizer agora. Você não pode fugir dos problemas que lhe surgirem ao longo da sua existência, os problemas que lhe vierem na vida. O fato é que nós não podemos dormir sem resolver algumas questões, alguns problemas. A Bíblia diz no Novo Testamento, lá em Efésios, que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Não pode vir a noite, escurecer-se o dia, sem que nós resolvamos os nossos problemas. E eu confesso que algumas situações que nos surgem, elas são difíceis de se solucionar. Por exemplo, você é patrão, é empresário e você precisa chamar a atenção de um funcionário, dar uma advertência a ele. É um quadro em que você não quer se envolver, porque você sabe que se o funcionário é difícil de lidar com ele, vai ter discussão, pode ser até uma discussão acalorada, ele vai até ameaçar de procurar os seus direitos, mas se você é dono daquele empreendimento e você está agindo retamente,
é necessário chamar a atenção, você tem que fazer. Você não pode fugir disso, senão o problema vai se agravando e a tua empresa vai indo de mal a pior. Talvez eu estou falando aqui com pais, você tem aí os seus filhos e eles então se tornaram rebeldes, insubmissos, tem um lado emocional, sentimental, em que o pai e a mãe têm todo aquele jeitinho para não ofender, para não ferir, mas chega um dado momento que o pai e a mãe têm que chamar a atenção. Às vezes até dá umas palmadas, que não é pecado. A Bíblia diz em Provérbios que a vara da correção, ela afugenta a indisciplina da criança e livra ela, às vezes, até do inferno. Então, existem certas situações que eu reconheço que são difíceis, nós queremos evitar, postergar, deixar para mais tarde, mas não. O problema está diante de você, é para resolver. Como pastor, a gente está, às vezes, à frente de uma igreja e há um obreiro que mostra um comportamento contrário ao evangelho. O pastor, às vezes, tem que chamar no escritório, dar ali uma repreensão à luz da palavra de Deus, com todo o amor, e isso não é agradável. Às vezes a pessoa se levanta na sua frente, aponta o dedo, ameaça, fica brava, se acha injustiçada, mas não adianta também o pregador ficar agora protelando, deixando. Não, às vezes ele tem que chamar e executar o juízo para que a obra de Deus não sofra maiores danos e prejuízos. Então, a primeira lição que eu venho ministrar é que quando o problema é levado a você, é para resolver. Não é para passar para terceiros, para outras pessoas, porque há aqueles que gostam de se eximir da situação. Eles passam para outros resolver. Não, deixa que o fulano resolve, eu não vou nem me intrometer com isso. Mas aquilo foi trazido a você. Se o filho morto foi trazido a Eliseu, não adiantava ele passar para Gease a responsabilidade. Ele até tentou passar para Gease e o Gease não resolveu. Nós vimos ontem que o Gease colocou o bordão e o menino não ressuscitou. Então, há coisas que é você que tem que resolver, não pode postergar, embora a situação seja desagradável, mas faça o que é certo, porque Deus é contigo. Deus é aliado daquelas pessoas que querem viver em justiça e em retidão, e Ele há de te honrar. Se você tem que pedir perdão para alguém, resolver alguma pendência, não deixe para amanhã. Assim que cruzar no caminho da pessoa, procure resolver a situação, com sabedoria, chama ela para tomar um café, converse sobre outros assuntos, e aí você entra no assunto principal. Aí, continuando no versículo de número 33, diz: então entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Veja aqui que o Eliseu entrou no aposento e fechou a porta. Isso aqui tem muito a ver com o que Jesus disse em Mateus 6,6. Tu, quando fores orar, entra no aposento e fecha a porta. E teu pai que vê o que está em oculto, ele te recompensará. O fato de entrar no aposento e fechar a porta não é só para você se isolar e não ser interferido no seu momento de comunhão com Deus. Mas o fechar a porta tem uma lição espiritual. É você confessar a Deus os seus pecados, tapar as brechas. Você já ouviu essa expressão, não dê brecha ao diabo? Essa expressão é muito usada no meio do povo de Deus e ela é bíblica. Eu creio que a origem dela é Jó capítulo 1, em que Satanás chega até Deus e ele fala, olha, o Jó é temente ao Senhor, é reto, é sincero, se desvia do mal, porque o Senhor está cercando ele de bens. Se algum dia os bens dele forem tirados, ele não vai se mostrar fiel para contigo, dizia Satanás em sua acusação. E Deus permitiu, Deus disse, então tá bom, que ele seja privado dos seus bens. E você vai ver Satanás, Deus disse que você será envergonhado nessa tua falsa acusação. Veja bem, os termos que o inimigo usou foi, o Senhor está cercando ele de bens. O fato é que toda pessoa que serve a Deus, ela é cercada de bens. E quando ela falha, transgride a lei, peca, ela abre-se uma brecha.
A cerca de Deus que protegia ela, que guardava ela é uma cerca, vamos dizer assim, que ruiu, que quebrou, que se abriu. E aí o inimigo tem acesso, então, à vida dessa pessoa. O diabo só tem autoridade para tocar em uma vida, desde que aquela pessoa dê legalidade, dê brecha. É por isso que nós usamos esse termo, porque Satanás disse na presença do Senhor que Deus tinha cercado Jó de bens. Ele tem cercado você de bens. Agora, se você se distancia do Senhor, vive impiamente, é como se abrisse uma brecha nessa cerca de bens que Deus tem colocado ao seu redor. E essa brecha é a legalidade para o inimigo tocar. É por isso que todas as vezes que você for orar, feche as portas, feche a brecha. Os reis de Judá, no livro ali de Reis, Crônicas, muitos deles que eram tementes ao Senhor, eles reedificavam o muro, eles tapavam as alturas, tapavam as brechas. Vai orar? Então comece a sua oração louvando a Deus e em seguida pedindo perdão pelos seus pecados, se confessando, para que você então tenha autoridade no mundo espiritual. O Eliseu entrou junto do menino e fechou a porta, aí então ele orou ao Senhor. Ele está nos ensinando isso. Confesse os seus erros, abandone, que aí a tua oração vai surtir efeito. É por isso que muitas pessoas vivem dependendo da oração dos outros. É porque elas não querem abandonar o erro. Então é fácil ela dizer para alguém, ore por mim, porque eu mesmo não quero orar, porque eu sei que se eu orar, Deus não vai me ouvir. Esteja atento quanto a isso. Aí diz o versículo de número 34, e subiu Eliseu, deitou sobre o menino. Isso daqui é muito forte. O Eliseu subiu sobre o menino morto, e diz a Bíblia que ele colocou boca com boca, olho com olho e mão sobre mão. Aqui está uma terceira lição espiritual muito importante para nós. Se você quer ser usado por Deus para trazer vida a alguém, para ganhar almas, você tem que saber olhar olho no olho. Isso quer dizer, você tem que enxergar a vida com as lentes daquela pessoa. Talvez é o que mais falta para nós hoje. Nós somos muito egoístas e não sabemos nos colocar no lugar das pessoas. Empreste as lentes das outras pessoas e tente enxergar o mundo como elas enxergam, que vai ser mais fácil você ajudar elas. Por exemplo, você quer alcançar um jovem, você não tem que mudar a pregação, o evangelho sempre foi o evangelho, mas você tem que tentar enxergar as coisas como o jovem enxerga, e assim por diante. O Eliseu fez isso, colocou olho com olho para nos mostrar essa lição. A segunda coisa que ele fez foi a boca com boca, a linguagem. A linguagem tem que ser comunicável. Às vezes a gente tem que até diminuir um pouquinho a linguagem. Se vamos, por exemplo, falar com pessoas do campo, temos que usar a linguagem simples do interior. Se vamos falar com um advogado, com um doutor, vamos procurar usar termos mais cultos para atingir o coração dessas pessoas. Para ressuscitar os mortos espirituais, tem que ser olho com olho, enxergar com a lente daquelas pessoas, temos que falar a linguagem delas. Se vamos evangelizar uma criança, temos que falar do modo que a criança compreenda e também mão com mão, identificando que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos mão digitais e podemos encostar uma mão na outra. Isso daqui mostra que todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém para viver acusando, apontando o dedo e julgando. Então, é isso que o Senhor nos ensina. Para ajudar alguém, nós temos que se colocar no lugar dessas pessoas. Às vezes, baixar o nível foi o que Jesus fez. Para Jesus salvar a humanidade, Jesus veio, colocou olho com olho, boca com boca e mão com mão. Ele se tornou um como nós, para que nós nos tornássemos como Ele é. Eu vou repetir o que eu disse que é muito forte. Jesus desceu a essa terra e se tornou homem como nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, tal qual Ele é. Oh, graças a Deus! Que palavra abençoada! Deus veio a essa terra para se tornar homem, assumindo a forma humana,
a fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus, tal qual Jesus o é. Deixa-me orar agora. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essas lições que diariamente o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu vejo aqui na história da Sunamita, uma história cheia de incidentes, o Evangelho. Nessas páginas do Antigo Testamento, eu encontro as boas novas do Evangelho embutidas, imbuídas. E é por isso que eu tenho ministrado e pregado ao povo essa palavra. Eu peço, alcance todos os amigos e amigas telespectadores. Há muitas pessoas que estão diante de dilemas, que elas não fujam, mas que elas resolvam o quanto antes. A morte estava na cama de Eliseu e ele não podia dormir sem resolver aquele problema. Nós não podemos passar a responsabilidade para outros. Há coisas que nós é que devemos resolver. E com a tua graça, essa pessoa resolverá. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que quando nos achegarmos a Ti, nós sempre fechemos a porta, confessemos os pecados. Se há algo que nos afasta do Senhor, que abandonemos. E eu oro para que cada ganhador e ganhadora de almas tenha essa sensibilidade de enxergar com a lente da pessoa que está precisando de ajuda, de falar a linguagem que aquela pessoa vai entender. E também, ó Pai, de perceber que ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que não temos que tratar as pessoas com desdém ou julgando elas. Jesus veio a esse mundo e ele se encaixou no nosso ambiente, viveu como nós, para que nós pudéssemos nos tornar como ele o é. Amém e graças a Deus. Oh, graças a Deus. Eu creio que o Senhor tocou a sua vida de uma forma especial.